um sono feliz, sangue começa a vazar da boca da mulher. Os dentes dela estão se movendo, deslizando para fora dos buracos em suas gengivas. Algo está puxando-os para fora, ou eles estão simplesmente se soltando? Era para ser uma tarde de sábado ensolarada, quente e suave, sem sequer uma nuvem no céu. Uma tempestade transformou o céu em cinza, com nuvens escuras que encharcaram a cidade com chuva torrencial. Então, a jovem abandonou seus planos de praia e agora dirige na chuva, buscando aproveitar seu dia de folga. Qual é uma boa atividade para fazer dentro de casa? Ela poderia escolher um livro para ler na biblioteca, mas isso poderia ser feito qualquer dia. Esse deveria ser um dia especial, um mimo após uma semana estressante no trabalho. Respondendo ao silencioso pedido por uma atividade num dia chuvoso, ela vê o letreiro do cinema do bairro, anunciando uma exibição especial de Willy Wonka e a fábrica de chocolates. Assistir a um filme não é apenas a maneira perfeita de esperar a chuva passar, mas também estão exibindo um dos seus favoritos da infância. Uma onda quente de nostalgia a envolve, e ela entra no estacionamento. A sessão começa às 2h e agora são 1h50. Perfeito. Definitivamente há melhoras. Ela estaciona e abre a porta do teatro. Quando ela cruza o limiar, é transportada do dia chuvoso e sombrio lá fora para um paraíso de doces delícias. O teatro se esmerou na decoração para a exibição especial, um destaque notável. Gigantes pirulitos de arco-íris chegam ao teto, um arco de balões imita balas duras, e uma fonte de chocolate foi colocada junto à máquina de pipoca. É claro que haveria chocolate. Que evento do Willy Wonka não o teria? Uma mulher se aproxima do balcão, cumprimentada por um trabalhador alegre vestido de Umpa-Lumpa. Ela está aqui, por que não se mimar? Ela compra um ingresso, junto com pipoca, jujubas, uma limonada grande e uma grande barra de chocolate. O dia está começando a melhorar. O filme, uma mistura de capricho e comédia negra, é tão encantador quanto ela lembrava, e os petiscos que o acompanham melhoram tudo. Ao retirar um pedaço de jujuba dos dentes, ela sente uma leve dor. É melhor lembrar de usar o fio dental mais tarde. Ela realmente não precisa de uma cárie agora. Após o filme, ela descarta as sobras do lanche no lixo e vai para casa. A chuva parou e o sol está espiando novamente entre as nuvens. Foi uma tarde adorável no cinema, a maneira perfeita de salvar o dia de ser arruinado pela tempestade. A mulher não reflete mais sobre isso no fim de semana, mas ao acordar na segunda-feira, algo parece peculiar. A dor de dente que ela sentiu uma pontada no cinema piorou. Durante a semana, pelo menos 6 dentes seus latejam constantemente. O remédio para a dor alivia um pouco, mas a pressão nos dentes persiste e distrai desconfortavelmente. Ela tenta marcar uma consulta com o dentista, mas só podem atendê-la na próxima semana. Por hora, ela terá que enfrentar isso, independentemente de quão ruim se sinta. O resto da semana passa em um borrão de angústia dental. E na sexta-feira à noite, enquanto escova os dentes doloridos, a mulher percebe algo preocupante. Um dos seus caninos da frente parece rachado, como quebrou. Ela não ingeriu nada duro na semana. Ela tem cuidado dos dentes com extremo cuidado. Mas uma inspeção mais detalhada revela que, de fato, o esmalte está rachado. Não parece que ela quebrou o dente por fora, mas como se algo estivesse empurrando de dentro para fora. Ela estremece, lembrando que o dentista cuidará disso na segunda-feira. Ela só precisa aguentar até o fim de semana e tudo ficará bem. Em algum momento durante o processo de refletir sobre os problemas com seus dentes, ela cai em um sono agitado. Na manhã seguinte, ela acorda surpreendentemente aliviada. A dor se foi. Ela se senta na cama, se espreguiça e boceja. Ela se vê no espelho em frente à sua cama enquanto faz isso e congela no lugar. O motivo pelo qual ela não consegue mais sentir dor de dente é porque seus dentes se foram. Não todos eles, mas 6 dentes, os dentes que estavam doendo a semana toda, desapareceram. Caíram enquanto ela dormia. Ela retira os lençóis da cama, sacode-os, buscando sinais dos dentes perdidos. Nada. Ela sente que está perdendo a cabeça. Dentes não podem sumir assim. Mas para onde eles poderiam ter ido? Ela os engoliu. Sua mente corre enquanto ela luta para explicar o inexplicável. Ela pode descobrir o ocorrido na noite anterior em 1 minuto. Ela possui uma câmera de segurança no quarto. Ela quase esqueceu da câmera, instalada 1 ano atrás devido a uma ex-colega de quarto que pegava suas roupas sem permissão. Ela nunca se preocupou em descartá-la.
Com gratidão ao seu passado, ela abre o aplicativo de filmagens no telefone e seleciona a pasta da noite anterior. Ela analisa as filmagens, vendo várias horas de seu corpo dormindo se revirando na cama. Então, no vídeo, sua boca se abre. Ela assiste atentamente, seus olhos se arregalando, enquanto luta para processar o que vem a seguir. Na tela do seu celular, clara como água, ela pode ver dentes saindo de sua boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 deles. Rastejando pelo rosto, descendo o pescoço, atravessando a colcha até a mesa de cabeceira. Isso teria bastado para fazer ela questionar tudo o que pensava saber sobre o mundo. Mas o vídeo segue reproduzindo. Os dentes percorrem a mesa de cabeceira e a escrivaninha dela, acumulando clipes de papel, um elástico de cabelo, post-its coloridos, um alfinete de segurança, um pedaço de corda e uma presilha. Os itens escolhidos rastejam para fora da escrivaninha sobre o carpete e saem pela porta do quarto dela. Como eles estão se movendo? Eles estão andando sobre algo semelhante a pequenos tentáculos, mas ela não sabe a origem. Tentáculos saindo de rachaduras nos dentes? Ela estremece com o pensamento. Enquanto ela dormia, seus dentes ganharam vida e tentaram fugir. Para onde eles foram depois disso? Eles ainda poderiam estar em seu apartamento? Ela abre a porta do seu quarto tremendo e dá uma espiada. Ela meio que espera ver os dentes ainda no corredor, mas quando ela verifica, não há nada lá. Depois, ela examina todo o seu apartamento. Ela não tem certeza do que fará se encontrar os dentes, as criaturas que eles se tornaram. Tentar capturá-los para levar ao dentista? Mas isso não importa. A busca dela é inútil. Eles já se foram há muito tempo. A única evidência de que eles estiveram lá é uma leve mancha de sangue no travesseiro dela, no lençol e pelo carpete. É uma quantidade tão pequena que ela nunca saberia que estava lá se não estivesse procurando. Mas e agora? Ela está sentada aqui com 6 dentes faltando, sem ideia de onde eles foram, e sem nenhuma pista do que fazer a seguir. Como ela poderia explicar qualquer coisa disso para alguém? Ela não pode, ela percebe. Então, ela avalia suas opções, deleta as filmagens de segurança e deixa um recado de emergência para seu dentista. Ela conta que perdeu dentes em um acidente. Quanto à verdade, ninguém nunca precisa saber. Ela nem saberia por onde começar se decidisse tentar contar a alguém o que aconteceu. Melhor esquecer isso, consertar os dentes e tentar seguir em frente. Mais tarde, de volta ao cinema, a Ompa-Lumpa do balcão de lanches arruma tudo após seu turno. O período de exibições especiais de Willy Wonka terminou. Agora precisamos guardar a decoração da fábrica de doces e desligar a fonte de chocolate. Ela desmonta os pirulitos de cenário, esvazia os balões de jujuba e limpa o chocolate derramado no balcão. Pode também pegar um doce para si e usar a energia do açúcar para acelerar o trabalho. Ajuda um pouco, mas ainda há muito a fazer para apenas um funcionário neste teatro com falta de pessoal. Quando ela termina, já está escuro lá fora. Hora de arrumar suas coisas, lavar a tinta laranja do rosto e ir para casa. Ao passar pela porta dos fundos, um arrepio percorre sua espinha. Que som é esse? Parece arranhões e escavações dentro da parede atrás dela. Ela se vira, busca um animal escondido, mas não vê nada. Talvez seja um rato? Porém, quando está quase se virando para ir até seu carro, ela percebe um brilho de luz refletindo em algo reluzente. Metal? Enquanto isso, o barulho persiste, o peculiar arranhão e escarificação. Que diabos está ocorrendo lá? Há algum tipo de coisa desconhecida nas paredes do teatro, ou entre as paredes dos 2 prédios, pelo menos. Sua curiosidade supera ela, e ela se vê cedendo a isso. Seja lá o que estiver ali, ela precisa ver o que poderia ser. Ela caminha na ponta dos pés até a fenda entre o teatro e o prédio ao lado, e espreita na escuridão. Ela não consegue distinguir bem o que vê lá, mas há algum tipo de forma, como uma pequena caixa, e ela pode ver movimento dentro das sombras ali. O que é isso? Ela tira o telefone e está prestes a ativar a função de lanterna quando de repente a fenda se ilumina no brilho de pequenos holofotes. Não, mini lanternas, como as que você coloca em um chaveiro. Estão alinhadas em fila, todas acesas para iluminar a estrutura à frente. Agora ela pode ver o que é, mas dar uma boa olhada nisso não a deixa menos confusa. Se alguma coisa é ainda mais desconcertante do que antes. A estrutura, uma massa retorcida de nervos e vasos sanguíneos trançados formando uma plataforma, está agora visível. Se ela não soubesse melhor, diria que parece um palco. Sim, parece um palco. E nesse palco, construído a partir de uma mistura de lixo,
corda, retalhos de tecido, botões e outros objetos aleatórios, há um cenário. Clipes de papel ficam altos com botões coloridos presos nas pontas deles. Inicialmente, eles parecem os grandes pirulitos usados pelo cinema nas exibições. E ali, no centro do palco, um longo pedaço de fita marrom é esticado para imitar o rio de chocolate do filme. Um barco de papel alumínio com nervos e vasos sanguíneos navega pelo rio de chocolate. A funcionária ficou tão surpresa com a visão do cenário e palco improvisados que nem sequer notou os atores no palco. Quando ela percebe, ela cobre a boca para abafar um grito. O palco e o cenário estão absolutamente cobertos de dentes humanos, movendo-se e realizando uma produção. Um dente de casaco roxo e chapéu de copa laranja guia turistas, que são dentes vestidos como as crianças e guardiões de Willy Wonka, no barco. Ela abre o aplicativo de câmera no seu celular, foca na estranha peça que se desenrola à sua frente e começa a gravar. Senão, ninguém acreditará no que ela viu aqui. Então, incapaz de fazer qualquer outra coisa, ela assiste ao espetáculo. Um dente, particularmente rotundo, é sugado para dentro de um cano do rio de chocolate com a ajuda de efeitos práticos dos nervos. A funcionária se encontra sentada no chão, continuando a gravar o espetáculo. Ela ri alto ao ver um dente surgindo dos bastidores pintado de azul e envolto em tecido azul para parecer maior e mais redondo. Não azul. Violeta, está ficando violeta. Em seguida, um dente encolhe, sai de cena e deixa para trás um pequeno dente falso em seu lugar. A cada transformação, outra criança deixa o tour pela fábrica de chocolate e um grupo de dentes pintados de laranja realiza um número de dança. A princípio, a funcionária espera que eles também cantem músicas de desaprovação, mas percebe rapidamente que esses dentes não têm bocas próprias e, portanto, não podem cantar. Mesmo assim, é muito impressionante. Na cena da bebida efervescente, Charlie e Vovô Joe são elevados por tendões nervosos, rumo a um ventilador de alfinetes e papel alumínio. Na verdade, é tenso assistir, e se a funcionária tivesse um assento, estaria na beirada dele. Então o show acaba e uma plateia que antes ela não conseguia ver se levanta, aplaudindo estrondosamente. É a coisa mais bizarra que ela já viu na vida, mas ela não pode negar que foi divertido. Os dentes começam a limpar o cenário, batendo e escondendo peças na escuridão. Após o cenário ser desmontado, todos se escondem. E acabou. A funcionária dirige para casa em estado de choque, incerta sobre o que fazer a seguir. Ela eventualmente decide fazer o upload do vídeo na internet, intitulando o vídeo Willy Wonka interpretado por dentes. No dia seguinte, ele tem milhares de visualizações e comentários céticos. No dia seguinte, ele é notificado sobre violação de direitos autorais e removido da internet. Para divulgar sobre os dentes, a funcionária sempre lembra deles, mas desiste de relatar o que viu. Essa produção teatral baseada em dentes é apenas para as memórias dela agora. Enquanto isso, os dentistas locais estão notando um padrão. Todos que assistiram às exibições de Willy Wonka naquele cinema específico experimentaram problemas dentários, seguidos de perda de dente repentina e inexplicada. A preocupante tendência chamou a atenção da Fundação SCP, que começou uma investigação detalhada. Depois de algum tempo investigando, eles designam o fenômeno como SCP-3827. O SCP-3827 é um fenômeno cognito-hazardoso que se sabe afetar certos cinemas nos Estados Unidos. Os espectadores em cinemas afetados pelo SCP-3827 relataram posteriormente incidência atípica de problemas dentários, como gengivite, pulpites e degradação do esmalte dental. É desconhecido o que exatamente causa um cinema a ser sujeito à influência do SCP-3827. Mas os efeitos da anomalia podem ser exacerbados pelo consumo de concessões de alto teor de açúcar, pelos frequentadores de cinema, por exibições de filmes que apresentam dentes de forma proeminente em pelo menos uma cena, ou uma combinação dos dois. Se fosse apenas um aumento nos problemas dentários, talvez a anomalia não justificasse tanta atenção da Fundação. Apenas um aumento de flúor no abastecimento de água local e talvez um alerta para os dentistas na área circundante. No entanto, não começa e termina com dor e desconforto dental. Os centros vivos ou polpas dos dentes afetados, referidos a partir de agora como SCP-3827-A, começarão a mudar notavelmente ao longo de uma semana após a exposição ao cognito perigo. Eles vão crescer e expandir no ponto de dor, fazendo com que o esmalte dos dentes afetados rache e se divida devido à pressão interna.
Depois de aproximadamente uma semana, as instâncias do SCP-3827-A se ejetarão das mandíbulas da pessoa afetada enquanto ela dorme. Uma vez libertos, esses dentes forçarão partes de seus nervos e vasos sanguíneos através das rachaduras no esmalte, usando-os como membros. Agora capazes de movimento independente, os dentes se moverão pela área, roubando pequenos itens como lixo solto, pedaços de tecido, botões e alfinetes. Uma vez agarrado um objeto de interesse, os dentes tentarão deixar a área. Ocasionalmente, os dentes são obstruídos por obstáculos, erros ou um pet, mas geralmente conseguem sair de casa e atingir o destino pretendido. Mas para onde eles vão a seguir? Os pesquisadores da Fundação se interessaram pelos movimentos das instâncias de SCP-3827-A. Então, um espectador equipado com dispositivos de rastreamento miniaturizados durante consulta odontológica em consultório da Fundação. Mais tarde naquela noite, quando os dentes se ejetaram da boca da pessoa, a Fundação conseguiu rastreá-los. A equipe de pesquisa rastreou o sinal do dispositivo até o cinema de origem dos efeitos do SCP-3827, onde o indivíduo afetado assistiu ao recente filme A Vida de Pi. O pesquisador que estava rastreando o sinal o seguiu até uma pequena fenda no concreto do lado de fora do cinema. Ele tirou uma lanterna do bolso e lançou sua luz na fenda. Lá, ele avistou uma estrutura que lembrava um pequeno teatro composto por pedaços do que parecia ser esmalte dentário. No palco improvisado, várias dezenas de instâncias do SCP-3827-A estavam realizando uma performance. A partir das fantasias de animais e do cenário de um barco construído com papel alumínio, o agente conseguiu determinar que os dentes vivos estavam apresentando sua versão dos eventos de A Vida de Pi. Ele esperou por uma hora, deixando-os concluir a performance, antes de recolher e levar as instâncias ao confinamento da Fundação. Notavelmente, após certo tempo confinados, os dentes começaram a produzir conteúdo original e a encenar ao vivo seus filmes preferidos. Uma produção original foi descrita por um assistente de pesquisa como Star Wars, mas com lobisomens nela. Ele acrescentou que foi bastante emocionante, na verdade. Chorei após a identificação do SCP-3827. Uma vez compreendida sua natureza pela Fundação, procedimentos de contenção foram implementados. Agentes infiltrados da Fundação na indústria do cinema foram orientados a incorporar cenas e temas sobre dentes em filmes de grandes estúdios, especialmente nas franquias de maior sucesso. Isso é destinado a erradicar, sem trocadilhos, os cinemas afetados pelo SCP-3827. Esses cinemas podem então ser fechados, as instâncias do SCP-3827-A contidas, e qualquer indivíduo afetado pode ser amnésico. O SCP-3827-A é mantido em células de contenção padrão. Como incentivo para um bom comportamento, eles são presenteados com sobras de lixo e podem assistir a uma exibição de um novo filme uma vez por mês. Um adendo foi adicionado ao arquivo oficial, que incluirei aqui para referência. Após a bem-sucedida interferência da Fundação na produção do filme de 2015, Vingadores, Era de Ultron, nomeadamente a inclusão de uma curta sequência que mostra o personagem Homem de Ferro derrubando um dente do Hulk, os agentes da Fundação conseguiram identificar e fechar 119 cinemas afetados pelo SCP-3827. Apesar de não terem sido descobertos novos casos desde então, os procedimentos atuais devem continuar até novo aviso. Vamos aos cinemas para magia, para rir, para chorar, para nos importar. Na minha visão, os cinemas são locais sagrados, onde não deveríamos ter que nos preocupar com os dentes saindo para formar um grupo de teatro. Mas neste mundo, as coisas nem sempre saem como planejado. Espero que todos os cinemas afetados pelo SCP-3827 tenham sido fechados de vez. Mas nunca se sabe ao certo. Ocasionalmente, um filme provoca emoções inesperadas em você. E às vezes, ele faz aparecer seus dentes também. Visite o Patreon do Dr. Bob, torne-se um pesquisador júnior hoje e explore mais dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-5150, Escritório Dental Anômalo,